se produz no planeta hoje, e nós já tínhamos, antes da pandemia, quase 1 bilhão de pessoas no planeta que passavam fome. Nós temos uma legião de desempregados que agora sofreu um salto enorme com a pandemia, que são centenas e centenas de milhões de mães e pais de família que simplesmente não tem como prover o que é necessário, o mínimo necessário para as suas famílias. O sistema, ele tem essa natureza. Então, não é que a fome que as pessoas passam, a miséria que as pessoas vivem, a falta de saúde, de educação, de moradia, de transporte digno, seja resultado de uma ausência de recursos, ou seja, não há condições, porque não tem recursos para atender a necessidade das pessoas. Pelo contrário, nunca houve tanto recurso, nunca houve tantas condições de atender a necessidade das pessoas. Mas, para tomar o que a Bianca falou, aqui no Brasil especificamente, quando veio o problema da pandemia, o governo federal destinou mais de 2 bilhões de reais para socorrer meia dúzia de bancos. No entanto, disse que não tinha dinheiro para garantir os R$ 600 para aquelas pessoas que não tinham de onde tirar o que comer, porque foram obrigadas a parar de trabalhar porque perderam o emprego, então porque trabalhavam por conta própria, e a paralisação da economia gerada pela pandemia tirou a fonte de sustento dessas pessoas. Então, não é que não tem dinheiro, tem, mas a prioridade do governo foi passar esse dinheiro para os bancos. Não é que não havia recursos para socorrer a saúde das pessoas, é que o investimento que é feito na produção de equipamentos, de insumos, de vacinas, de remédios, na rede hospitalar, ele é feito quando dá lucro. Quando não dá lucro, para os donos do dinheiro, não é feito. Por isso a pandemia pega a população do planeta como pegou, desprotegida da forma que nós vimos, especialmente em países que são dominados, como é o nosso país aqui. Então, esse problema é o problema de fundo, e nós não vamos ter uma solução para aquilo que aflige a vida das pessoas, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, enquanto a gente não superar esse sistema. Porque eu insisto, não é que nós vivemos em um mundo que não tem recursos para garantir condições dignas de vida para as pessoas. O problema é que nós vivemos em um mundo em que todos os recursos que existem, que poderiam prover condições dignas de vida para as pessoas, são todos canalizados para enriquecer ao ponto, em níveis absurdos, alguns poucos grandes grupos econômicos. É um sistema completamente incapaz de prover, né, o mínimo de dignidade humana para a população do planeta. Então, sem superar esse sistema, sem a gente avançar para a construção de um outro sistema, por isso a gente defende o socialismo, ou seja, uma sociedade que seja transição para um mundo comunista lá na frente, mas uma sociedade que, ao invés de ser baseada na propriedade privada, ou seja, ao invés de os recursos naturais que o país tem e a riqueza produzida pelo trabalho estar a serviço de atender o lucro, esses recursos e essa riqueza vai estar a serviço de atender as necessidades da população. E veja, nós, especialmente falando de Brasil, nosso país é um dos países mais ricos do mundo, em termos de recursos naturais e em termos de produção de riqueza. Não é um país. Então, o problema é que, para poder dar esse passo, é preciso mudar a sociedade, mudar a estrutura na qual se baseia essa sociedade. Então, o socialismo é justamente uma sociedade que, em primeiro lugar, ela se baseia na abolição da grande propriedade. Vai colocar esses recursos e essa riqueza produzida a serviço de atender as pessoas, mas não é só isso. Nós não queremos viver num mundo em que as pessoas tenham só aquilo que, do ponto de vista material, é necessário para ter uma vida digna. Nós precisamos viver numa sociedade onde haja liberdade, onde as pessoas possam se realizar como seres humanos. Nós temos que acabar com toda forma de discriminação, de opressão, de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, de violência, como a gente vê contra as mulheres, contra negros e negras, acabar com o racismo, acabar com a xenofobia, né? Proteger os povos originários, os povos indígenas, ou seja, uma sociedade onde as pessoas, a juventude tem acesso ao conhecimento, à cultura, onde as pessoas possam se desenvolver espiritualmente e serem plenamente seres humanos. Isso é a sociedade que nós defendemos. O problema é como faz essa transição. Essa sociedade que nós vivemos, o capitalismo, ele se sustenta basicamente a partir de dois esteios, digamos assim. Um deles é a legitimação, é tratar de naturalizar, de convencer as pessoas de que o normal é isso mesmo. É você nascer, crescer um pouco, arrumar um trabalho, trabalhar a vida inteira para poder garantir lucro para o seu patrão
e você morreu, e o que você fez na vida foi isso, foi trabalhar para enriquecer alguém. E a tua vida mesmo, como ser humano, foi extremamente limitada. Não passou disso, de um instrumento para poder enriquecer, em última instância, enriquecer meia dúzia de banqueiros que estão lá em Nova York, porque a riqueza acaba sendo canalizada e concentrada tudo para lá, né? E essa é uma forma de manutenção do sistema, que é um pouco isso que a Bianca falava, ou seja, essa consciência média da população, as pessoas não acham que estão sendo roubadas, não acham que estão sendo transformadas em escravos, acham que é assim mesmo, que a pessoa tem que trabalhar, tem que ter capacidade, competência para poder ficar rico também, para poder crescer, e se não cresceu, se não tem dinheiro, não pode levar uma vida boa, porque não teve competência para conseguir. A burguesia se utiliza de uma série de ideias, de ideologias, né, para convencer as pessoas, a família, às vezes convence o cara que é assim mesmo, as pessoas têm que ser conformadas, se você quer melhorar, você tem que trabalhar, se você não melhorou é porque você não trabalhou direito, a religião é muitas vezes utilizada para isso também, né? Mas isso, evidentemente, tem os seus limites, porque as pessoas vão sendo levadas pelo capitalismo a viver numa condição de vida cada vez pior, né? Porque é da natureza do sistema, ele precisa concentrar a riqueza cada vez mais, e isso impõe à maioria da população condições de vida cada vez piores. Então, isso leva ao quê? A que as pessoas se revoltem, lutem, façam greve, as rebeliões que nós vimos aqui no Chile agora recentemente, na Colômbia, agora mais recentemente ainda, no Paraguai, mesmo nos Estados Unidos no ano passado, aquilo ali é a expressão de um descontentamento acumulado que explode numa mobilização e as pessoas passam a questionar tudo que está aí. Bom, o que o capitalismo tem para se sustentar numa situação dessa? Força, né? O conjunto de instituições que nós temos nesse Estado para dar sustentação a esse sistema de dominação. O governo, o parlamento, o judiciário, as polícias, as forças armadas, que, em última instância, né, se o argumento não convenceu, vem a cacetada. Não é coincidência que, quanto mais pior as condições de vida das pessoas na sociedade que nós vivemos, aqui no Brasil, uma expressão disso, mais aumenta a repressão da polícia, mais a gente vê aumentar a violência institucional do Estado contra as populações. O que as polícias fazem na periferia dos grandes centros urbanos, né, barbarizando, aterrorizando a população que vive nessas situações, que são justamente os setores mais desprotegidos da população, não é um problema do caráter desse ou daquele policial. É uma política de Estado. Porque na medida que o Estado não pode prover o mínimo de dignidade para a vida daquelas pessoas, tem que conter a revolta delas pela violência, pela força. E a polícia cumpre esse papel. A polícia não está aí para garantir segurança pública. Nesse Estado, as forças policiais não são para garantir a segurança da população, estão aí para garantir os privilégios dos ricos, para garantir o interesse dos patrões, dos banqueiros, e, da mesma forma, as Forças Armadas. Dentre essas instituições que existem para perpetuar essa sociedade, nós temos uma instituição que tem uma importância muito grande para o capitalismo, que são as eleições. As eleições, elas são vendidas para a sociedade como se fosse um momento em que o povo, através do seu voto, vai escolher livremente e soberanamente quem vai governar o país, para fazer aquilo que o povo quer. Afinal de contas, eu elejo uma pessoa para ir lá fazer aquilo que eu acho melhor fazer para o país. Assim, é vendida as eleições para a população. No entanto, as eleições não são uma instituição que foram construídas, organizadas para permitir ao povo governar. Elas são absolutamente controladas pelos donos do dinheiro e a sucessão de eleições que nós temos no nosso país a cada 2 anos tem sido, como não poderia ser de outra forma, uma sucessão de fraudes. Por isso a gente constrói um partido, companheiros e companheiras, para fazer uma revolução no país. E o que é uma revolução? E como é que uma revolução ocorre? Nós conversamos algumas vezes aqui sobre isso, porque a dúvida que sempre vem quando a gente fala da necessidade de uma mudança dessa envergadura na sociedade é que, obviamente, uma mudança dessa envergadura pressupõe força. Se nós sabemos que não é através das eleições, não é elegendo deputados, nem elegendo o presidente da República que nós vamos mudar o país, nós precisamos, na verdade, de um processo que coloque o povo, a classe trabalhadora diretamente no governo, né? Nós precisamos de força para isso. Força implica uma mobilização ampla. Como é que nós vamos ter uma mobilização para isso, para colocar a classe trabalhadora no governo, se a consciência da população é essa que nós conhecemos? Que vocês conhecem, conversando com os colegas de trabalho, com a comunidade. Nós sabemos que a ampla maioria da população não é a favor de uma revolução.
Então, como é que esse processo vai se dar? Esse processo da mobilização da população, da revolução social que nós precisamos para mudar o país, companheiros, não é produzido por nós. Ele é produzido pelo próprio sistema. Então, o trabalho que nós fazemos de propaganda, o trabalho que a gente faz, né, de fazendo a discussão política que a gente faz permanentemente no local de trabalho, nas comunidades, dentro das greves, dos movimentos que a gente faz no cotidiano, é um trabalho fundamental. Lá na frente eu volto a ele para explicar por que eu acho que é fundamental. Mas não é esse trabalho de conscientização que a gente faz que vai levar a população brasileira a um levante, a um processo insurrecional, como a gente viu no Chile, por exemplo, desde o final de 2019, como a gente viu agora recentemente na Colômbia, como nós vimos nos Estados Unidos no ano passado. O que produz uma explosão social daquele tamanho é o próprio capitalismo, na medida que o sistema vai, pela sua própria natureza, impondo condições de vida para as pessoas que é cada vez mais insuportável. Isso vai gerando uma revolta por baixo, um descontentamento por baixo, que em algum momento explode. E às vezes explode por uma questão aparentemente boba, aparentemente secundária. Agora, só essa condição basta? Não, não basta. Porque se as pessoas, como diz aquele ditado chinês, se você não sabe para onde vai, você não tem nenhuma condição de chegar ao teu destino. Então, como eu disse a vocês, as pessoas, quando elas se mobilizarem, quando elas vão para as ruas nessa condição, ela não está indo para a rua porque ela chegou à conclusão que o capitalismo não serve e que é necessário construir uma outra sociedade no lugar. Ela está indo para a rua porque não suporta mais viver nas condições que lhe foram impostas. É por necessidade, não pela consciência. Aí entra o papel, o segundo tema que eu tinha dito para vocês, que é o papel do partido nisso. Esse processo de insurreição, que a gente chama de revolução, é a primeira condição necessária para fazer a mudança, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque ela não tem consciência. Como eu disse, esse processo de explosão social não se dá pela consciência da população, se dá pela necessidade, né? Porque a vida se tornou insuportável da forma que está. Então, para que isso se transforme numa revolução socialista, que de fato tire o país e o povo do controle dessas instituições que estão aí e coloque no lugar as instituições da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora possa assumir diretamente o controle do poder político, o governo do país, e a partir daí realizar as mudanças na estrutura econômica, social e política da sociedade, é preciso um polo consciente, que dirija, que direcione essa luta e essa revolta e transforme numa revolução que mude o país. Esse polo consciente é o partido, para que no momento em que a população se levantar, esse partido possa ser um polo consciente, pelas relações que tem, possa dirigir esse processo e canalizar esse processo para uma mudança do país. Então, a razão de ser do nosso partido, companheiros e companheiras, do PSTU, é tratar de se construir para cumprir esse papel, ser esse polo consciente no momento de uma explosão social no nosso país, para transformar essa explosão, essa revolta que é gerada pelo capitalismo, numa revolução socialista que possa transformar o país.